ajudar. Inicialmente eu fiz uma reunião com o grupo do Bruno na sexta-feira, lá em Coisa da Catarina do Mandor. É que quando você tem um produto que ele é diferenciado e único, exclusivo, não tem no mercado, você não tem que ter muita informação sobre ele, porque às vezes o próprio produto já se vende. Não existe outra comparação. Por exemplo, você pega um sérum da linha Luminesse, é o único sérum do planeta que tem fatores de crescimento de células tronco humanas. Ponto. Não tem outra comparação. Mas quando se fala em colágeno, gente, todo dia brota uma nova marca, de uma nova empresa de colágeno no mercado. Porque esse produto hoje realmente está tendo uma aceitação muito forte pelo resultado que ele tem, e porque já existe hoje dentro do meio médico um conceito de que a medicina preventiva é muito mais importante do que a medicina corretiva. Então não tem por que deixar a pessoa ficar mais velha, atingir lá os seus 40, não que 40 anos seja velha, tá? Mas existe uma questão técnica aí que eu vou falar daqui a pouquinho. As mulheres têm a menopausa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Não tem por que chegar aos 45 anos uma mulher, quando começa a ter a menopausa, ou um homem aos 45, 50 anos, para começar a fazer uso do colágeno. Porque já vai ter um déficit de colágeno, né, comparado com o que a pessoa tinha aos 25. Então a medicina preventiva hoje está muito atenta para isso, e cada vez mais médicos estão prescrevendo colágeno para as pessoas cada vez mais jovens. Isso é fato. Tá? Então isso faz com que hoje a gente tenha assim, pilhas de marcas de fornecedores. Você vai numa farmácia, tem vários tipos de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 2, com várias essências, com várias formulações. Você vai hoje em farmácia de formulação e tem colágeno hidrolisado. Você vai na concorrência nossa hoje, tem empresa concorrente nossa hoje que tem colágeno. E o nosso produto não é mais do mesmo. Nós não temos um colágeno aqui no mercado aí fora. Ele é absurdamente superior em todas as características físico-químicas, de absorção, taxa de biodisponibilidade, tudo isso aqui faz o nosso produto um algo diferente. Então, se nós não tivermos informação sobre o que é o nosso colágeno, se nós não entendermos um pouco mais a função dele, a funcionalidade dele, o motivo, o benefício que ele tem, nós vamos ser mais do mesmo. Então, nós temos que chegar no mercado com mais informação. Tá? E com mais informação, a gente vai conseguir fazer uma massa de pessoas, formadoras de opinião, que vão conseguir ajudar a posicionar essa empresa de Unesco e posicionar o nosso produto de forma diferenciada. Esse também é o objetivo nosso hoje aqui. Fazer com que vocês saiam com informação para chegar lá fora, ter mais capacidade de argumentação. De poder conversar com o pessoal da área de saúde, de poder tirar uma dúvida e explicar para o consumidor, de reverter até uma venda. De reverter, de repente, a possibilidade da pessoa deixar de consumir a marca A de consumo e usar o nosso NARA. Mas, principalmente, fazer com que o mercado reconheça que o NARA é algo diferente. Já está acontecendo isso, tá, gente? Já está acontecendo isso, porque a força de venda nossa é muito forte, é absurda, né? A força de venda que a Unesco tem hoje através dos distribuidores. Mas nós precisamos acelerar isso aqui. E quanto mais informação, melhor para todos. Faz sentido? Nós não temos o mesmo produto que tem no mercado, é diferente. E o objetivo nosso aqui é passar para vocês um pouco de informação, para quando terminar isso aqui, vocês estarem mais preparados, com informações importantes, técnicas, inclusive, para poder desenvolver o trabalho de vocês, o projeto de vocês, de forma mais profissional, inclusive. Ok? Bom, começando aqui, o que é o colágeno? A gente fala um pouquinho sobre o colágeno, analisar os aspectos funcionais e também nutricionais. Colágeno, gente. Dá para ouvir bem assim ou não? O pessoal lá fora? Então tá, eu vou desligar. Posso? Tá. O colágeno é uma proteína animal. Quem produz colágeno? Animais mamíferos. Tá? Nós, seres humanos, nós temos a proteína colagênica como a proteína mais abundante no nosso corpo. 30% de toda a proteína que nós temos no corpo é colágeno. Então aí já começa a primeira grande diferença. Alguns anos atrás as pessoas associavam o colágeno como algo que fazia bem só para a saúde de pele, cabelo e unha. Era bom só para fortalecer pele, para fazer cabelo crescer mais e unha mais forte. Agora, gente, 30% da nossa massa corpórea proteica sendo colágeno, tem que ter muito colágeno para estruturar a sua pele. Então o colágeno hoje não está presente no nosso corpo só na pele. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje 25 a 30% da composição dos ossos é colágeno. 90% da matéria orgânica dos ossos é colágeno.
80 a 90% dos tendões e ligamentos, colágeno. Articulações chega a 70%. Ligamentos. O nosso fígado é revestido de colágeno. Cada veia do nosso corpo, a parte interna dela, a bitola interna dela, tem uma estrutura colagênica em tríplice hélice para dar o quê? Sustentabilidade para a veia. Do contrário, qualquer pico de pressão estouraria a veia, dá maleabilidade. É fundamental para o crescimento de cabelo e unha? É fundamental. Então, hoje o colágeno está sendo entendido pelo mercado, e principalmente pelo pessoal da área de saúde, como uma reposição necessária para prevenir doenças futuras. Por quê? Porque até os 25 anos, gente, existe uma balança positiva entre o que nós produzimos diariamente e o que nós perdemos. É fato. Todo dia nós perdemos um pouco de colágeno, uma série de fatores, né? Alimentação, estresse, genética, uma série de coisas. Só que o nosso corpo estando jovem, ele tem uma capacidade de repor, de produzir novas células muito grande, então a balança é positiva. Até os 25 anos, em média. Os 25 anos, equipara isso aí. O que você perde é o que o corpo produz. A partir dali, gente, ladeira abaixo, inverte-se. O corpo não consegue mais acelerar, não consegue mais produzir na mesma velocidade que você perde. E nós perdemos, em média, entre 1 e 1,5% de proteína colagênica no corpo por ano. Tá? Então, uma pessoa que chega aos 45 anos e nunca fez uso de colágeno, ele vai ter, em média, 38, 40% a menos do que ele tinha de colágeno aos 25. É muita coisa. Agora, se imagina a pessoa chegar aos 50, aos 60. E agora eu vou falar de vocês, mulheres. 45 anos não tem uma idade crítica ou velha, mas as mulheres entram na menopausa em média aos 45 anos. Mais ou menos? O que acontece, entre outras coisas? Menopausa, cai o estrogênio, o hormônio feminino. Entre várias consequências da queda do hormônio feminino, do estrogênio, um deles é a queda na produção de uma proteína chamada fibroblasto, que faz parte da derme, da segunda camada da pele, que é responsável pela produção de colágeno. Então as mulheres são duplamente penalizadas. Na menopausa, a queda de colágeno nas mulheres é mais acentuada do que a queda dos homens. E se colágeno faz parte da constituição de pele, ligamentos, ossos, você vai ter uma perda mais acentuada em toda a estrutura do corpo. Tá? Um dos motivos que se associa, por exemplo, as mulheres têm mais osteoporose que os homens, mais problemas de osso, isso aí também. Então, cada vez mais cedo, tá? Tomar o colágeno. Não espere chegar aos 45 para começar a menopausa, para começar a repor, porque você já vai estar com déficit carregando. Então, comece mais cedo, para quando você entrar nesse período, vocês mulheres, terem uma condição biológica, física mais adequada, tá? Com a deficiência de colágeno no corpo menor. Então, essa importância nós temos que saber para poder conversar com as pessoas que estão aí fora. O colágeno, como eu falei, é a matéria-prima mais abundante no corpo humano. Melhor, o colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano. E as indústrias que produzem o colágeno usam como fonte de matéria-prima o quê? Material de origem animal. O que é usado para fabricar colágeno? Dentro de uma planta em escala industrial. Em escala piloto, laboratório, você pode até usar outras matérias-primas. Mas em escala industrial, o que viabiliza é você usar ou pele bovina, ou suína, ou osso. Então são peles e ossos as fontes de matéria-prima que alimentam a indústria de colágeno do mundo inteiro. Tá? Pele bovina ou suína, ossos bovinos ou suínos. É dali que se extrai. Tá bom? No caso do meu, o que nós temos, gente? Vocês sabem? Sim. O que nós temos? Bovina. Joia. Nós temos o colágeno tipo 1, que é a fonte, matéria-prima, pele bovina. Poderia se fazer colágeno de pele suína? Pode, está cheio de fábrica. No Brasil tem inclusive fábrica que produzem gelatina de pele suína. Poderia estar no Nara? Sim. Sim. E por que não está? Caro. Hã? Caro é uma coisa, mas hoje o processo está melhorando. A incompatibilidade de você ter um Nara de pele suína, não, ter o colágeno de pele suína no Nara, é que nós vamos restringir mercado. O mercado halal é um mercado muçulmano, não consome nada de origem suína. Se eu tenho um colágeno Nara que tem uma matéria-prima, um colágeno de origem suína, nós vamos restringir um mercado que é muito grande. Tá? Então, nunca ninguém me falou, nunca li isso aqui em lugar nenhum não,
mas é sabido que as empresas que trabalham globalizadas, que se posicionam no mundo todo, tomam esse cuidado em relação a esse tipo de uso de matérias-primas. Tá bom? Como eu falei, colágeno é a proteína estrutural que compõe 30% do nosso corpo, 75% da pele, base seca, é composta de colágeno, 70% de toda a cartilagem do nosso corpo, aproximadamente 85% dos nossos tendões é colágeno puro, mesma coisa em ligamentos, como eu falei há pouco, 95% da matriz óssea orgânica é colágeno, 6% da massa dos nossos músculos é composta de colágeno, então tem colágeno também em músculo, mas comparado com outros locais, com outras fontes, é em menor quantidade. Ela está abundantemente revestida em todas as veias do nosso corpo. Não vou entrar no detalhe, mas ela tem uma função muito importante para a proteção do cérebro, que chama-se barreira hematoencefálica. Ela protege, é uma camada que protege para fazer com que de repente uma contaminação, uma bactéria que está no sangue não vai chegar facilmente no órgão mais vital que nós temos, que é o cérebro. Tá? Eu tenho inclusive uma teoria pessoal e depois eu quero contar para vocês. Rapidinho, outubro do ano passado eu fiquei 3 dias em casa com uma febre fervendo, achei que fosse gripe. Sexta, sábado, domingo. Fui no hospital na segunda-feira. Era meningite. Fiquei 3 dias em casa com meningite. Só que a minha meningite caiu no sangue. O médico me atendeu, achou que na terça-feira eu não conseguia encontrar lá. Demorou para identificar, porque ela não atingiu as meninges. Ela não quebrou, não atravessou as membranas da meninge do cérebro, mas caiu no sangue, que seria uma etapa posterior a essa etapa. Bom, virou junto. Eu recebi médicos de 3 universidades querendo ver, me examinar, porque, inclusive, umas manchas que eu tenho na perna até hoje, o cara falou, olha, isso aqui eu vi só em livro de faculdade, porque nunca teve uma pessoa viva com isso aqui para mostrar. Foi nesse nível. Hoje eles estão estudando o que aconteceu isso comigo. E a minha teoria, sabe o que é? Eu tomo colágeno desde os 22 anos. Eu com 22 anos comecei a fazer gelatina. A gente tomava na linha de produção. A gente experimentava lá para saber como é que estava. Era um negócio meio de alquimia. Eu com certeza tenho mais colágeno, talvez não na pele, mas em órgãos vitais, talvez, do que a grande maioria. Eu falei, gente, estude isso aí. Hoje tem uma médica que está pesquisando isso aqui. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Tá? E se for, gente, meu Deus do céu, vai ser tomara que seja, porque não tem outra explicação ótima. Tá bom? Voltando aqui então. Isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa pele. Nós temos a epiderme, que é a parte externa da pele. Nós temos a derme, que é a parte interna. E a hipoderme, que já pega ali a parte de gordura. É essa região central aqui, que dá a estruturação do fibras na pele, que é rica em colágeno que nós perdemos. Isso aqui é a foto de uma pele de uma pessoa nova, jovem. Olha como é que ela está aqui, ó. Nós temos aqui os fibroblastos, que estimulam o crescimento de elastina e de colágeno, e essas camadas aqui são proteínas colagênicas que dão estruturação na pele. Com o tempo nós vamos perdendo, daqui a algum tempo vai estar assim. Tá? Essa aqui é a região. Essa é a região que nós temos, e é dessa região da pele bovina e suína que a gente recebe a matéria-prima para poder extrair e fazer o colágeno para as indústrias diferenciadas aí. Tá bom? Qual que é a estrutura da proteína? Elas estão sempre num triozinho. E na fábrica a gente tem que isolar isso aqui, isolar a proteína, quebrar a estrutura que mantém o triozinho das proteínas. São 3 camadas de proteína, tem que isolar e você extrai isso aqui. Quando você extrai isso aqui, o que caracteriza a proteína colagênica é a presença de 3 aminoácidos: glicina, prolina e hidroxiprolina. Gente, não tem que saber isso tudo não, tá? Eu quero chegar: glicina, prolina e hidroxiprolina. Glicina e prolina são aminoácidos que você encontra em outras proteínas. Agora essa informação é legal. A hidroxiprolina é um aminoácido derivado da prolina. Esse aminoácido ele só é encontrado na proteína do colágeno. Em nenhuma outra proteína. Proteína do soja não tem, proteína do leite não tem. Se você comer lá uma carne, um bife, lá não vai ter lá. E ela é um sinalizador. Quando o corpo absorve o colágeno e ele identifica que tem lá um aminoácido chamado hidroxiprolina, ele fala, opa, essa proteína não pode entrar no corpo como fonte de energia. Ela vai entrar como o quê? Como fonte de reposição. Tá?
Isso acontece em todos os colágenos. Qual que é o grande segredo? Você conseguir extrair isso aqui, manter essa sequência e não perder o percentual original dos aminoácidos. Por quê? Porque nós temos um percentual no corpo. Se eu estou tomando um colágeno que tem, mesmo que tenha os mesmos aminoácidos, mas numa distribuição em quantidade diferente, ele não se encaixa bem. Então a absorção não vai ser tão boa. E o que nós temos é um aminoácido com a distribuição praticamente idêntica em todas as partes do corpo. E algumas especialidades, que daqui a pouco eu vou entrar no chocolate também e vou explicar por que o Verisol tem uma certa propriedade que faz com que ele seja mais facilmente absorvido pela pele. Tá bom? Seguindo. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Eu vou explicar isso aqui, mas no final eu quero fazer uma analogia com o pequeno nosso colágeno. Se eu recebesse uma matéria-prima aqui, ó, uma matéria-prima, e eu extraísse, eu quantificasse o tamanho da proteína na pele, eu tenho aqui uma pele bovina, tá? Eu tenho aqui dentro uma proteína, que é o colágeno. Quando eu extraio isso aqui, ó, na matéria-prima, o tamanho dessa proteína tem um tamanho de peso molecular tem um número chamado 300 Daltons, 300 mil Daltons, tá? Esse aqui é o tamanho da proteína na matéria-prima, sem fazer nada. Aí lá na indústria o pessoal pega esse couro, ou essa matéria-prima, processa essa matéria-prima e extrai. Quando você faz um processo para isolar, para purificar e para extrair a proteína, inevitavelmente você acaba quebrando isso aqui, ó. Não tem como, você quebra, tá? E aí eu extraio uma proteína que tem esse tamanho aqui, ó. Menor do que aqui, concorda? Esse tamanho da proteína extraída chama-se gelatina. O que é gelatina? É um colágeno que foi extraído, mas no processo de extração eu quebrei de 300 mil para 100 mil Daltons. Ó, quebrei um terço do tamanho deles. 100 Daltons. 100 mil Daltons. Tá bom? Esse é o colágeno que tem no mercado aos montes. Está cheio de colágeno, gelatina no mercado. Alguém já foi falando para uma manipulação e encontrou a gelatina? Por exemplo, gelatina de sobremesa. Tem esse colágeno aqui. 100 mil Daltons. É um colágeno que tem uma estrutura química estável, ele tem estabilidade térmica, estabilidade química, tem uma geometria grande. Ele não é quebrado facilmente pelo corpo nessa condição. Você não consegue absorver ele dentro. Quer ver um exemplo? Como é que se faz gelatina de sobremesa? Pega o pó, coloca onde? Água? Por quê? Água quente. Por quê? Porque se fizer na água fria vai acontecer o quê? Não vai dissolver. A temperatura baixa faz com que esse colágeno tenha instabilidade e não dissolva. Então você tem que aumentar a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você desestabiliza a proteína e ela fica solúvel na água quente. A hora que esfria, o que acontece? Ela gelifica porque ela tem estrutura química, ela tem uma geometria forte, ela se reorganiza e vai gelificar. Então aquela gelatina ou aquele colágeno está na sobremesa para dar o efeito de gelificação, só isso. Não está lá como fonte de reposição. Deu para entender? Aquela gelatina da sobremesa, gente, você vai absorver, sei lá, 20%, 30% dele e olha lá. Não mais que isso. A maioria vai embora. Agora, se eu quero aumentar a absorção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa proteína, esse colágeno que é chamado gelatina, ele tem um tamanho aqui, ó, 100 mil. 100 mil Daltons, tá? Isso aqui é o quê? Gelatina. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, adicionar aqui, ó, uma enzima, e essa enzima vai hidrolisar o colágeno. O que é um colágeno hidrolisado? Água, lise, quebra. É um colágeno que foi quebrado de forma ordenada. Então você coloca a enzima e ela começa a quebrar isso aqui, ó. E de 100 mil caiu para 50 mil já. Diminuiu. E ela vai quebrando. E vai quebrando. Concorda que a quantidade de proteína é a mesma? Porém, em pedaços
menores. Se eu quero aumentar a minha absorção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que hidrolisar mais. Hidrolisar mais quer dizer o quê? Quebrar mais ou diminuir o tamanho do peso molecular. Tá bom? Isso é um nome dado e isso é técnica que é usada para transformar um colágeno em colágeno hidrolisado. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma proteína aqui, ó, que eu coloquei em cima. Ela tinha 100 mil Daltons. E aí essa enzima trabalhou e quebrou isso aqui em 2. Baixou para 50 mil. Como é que chama isso aqui? Colágeno ainda, gelatina ainda. Ainda é gelatina. Tá? A enzima ela quebrou mais. De 100 mil, caiu para 25 mil. Como é que chama isso aqui? Ainda é colágeno, ainda é gelatina. 25 mil Dalton, gente, é a zona de transição entre gelatina, o colágeno e o colágeno hidrolisado. É a transição. Então, se você quer lá para 80, para 70, 60 mil Daltons, 40, 50, gelatina. 25 mil já é a transição. Com 25 mil já é possível você dar nomenclatura, chamar isso aqui de colágeno hidrolisado. Tá bom? Então, com 25 mil, menor que 25 mil Daltons, cada Dalton, já é chamado o quê? Colágeno hidrolisado. Agora, se eu hidrolisar um pouco mais e quebrar isso aqui, por exemplo, para 15 mil, como é que chama isso aqui? Colágeno hidrolisado. E se eu derrubar para 10? Colágeno E se eu hidrolisado. derrubar para 5? A nomenclatura é a mesma, porém os produtos são iguais? Diferentes. No Brasil não tem legislação que fale que tem que colocar no rótulo do NARA o peso molecular. Ninguém vai fazer força para isso. Quem produz não quer, quem quer vender também não quer. Então ninguém vai fazer força política para ir lá na Anvisa e ter obrigatoriedade para colocar o peso molecular. Quem poderia tentar fazer isso? A Dionesk tem um produto com peso molecular pequeno. A nomenclatura é a mesma, 20 a 25 mil colágeno hidrolisado, 2 a 3 mil colágeno hidrolisado. Quem tem 2 ou 3 mil no mercado hoje? Dionesk. O que tem no mercado hoje? A maioria que tem no mercado hoje? 20, 25, 15. E por que eles não optam por um produto que tem um peso molecular menor? Porque é mais caro. Mais caro, demora mais tempo. Se quando deu 25 mil eu interrompo a hidrólise, eu já passo para outra etapa, já começo a hidrolisar de novo, outra batelada, certo? Se eu tenho que esperar quebrar para 10, para 15, para 5, eu mantenho a minha planta mais tempo processando menos produto, ou seja, o produto no final fica mais caro. E esse preço é repassado para quê? No preço final do produto, que vai para quem está consumindo, e isso vai incrementar o preço final de venda. Então, o que nós temos hoje no mercado? Produtos que têm um peso molecular maior, o menor tamanho de peso molecular que é possível fazer em escala industrial, tá? Em laboratório você consegue até hidrolisar mais, em planta piloto, mas em escala industrial, com a fábrica rodando, produzindo 10, 12 toneladas por dia aí, é um tamanho na faixa de 3 a 4 mil Daltons. É o que está no nosso colágeno na área tangerina. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Nós temos um colágeno que tem um peso molecular muito menor do que tem no mercado. Beleza? O que faz com que a absorção dele seja muito mais alta do que tem no mercado. Esse aqui eu expliquei aqui. Ó. Matéria-prima 300 mil Daltons, faço um processo químico, derrubo para 100 mil, que é a gelatina, hidroliso e derrubo aqui para 25 mil Daltons. A partir de 25 mil Daltons ao baixo disso aqui, já é chamado colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado ele é solúvel em água, inclusive em água fria. As boas plantas que produzem colágeno de alta qualidade é um colágeno que não tem odor, não tem sabor, é mínimo. Tá? Seguindo. Agora o nosso NARA aqui, ó, valor nutricional. Se você pegar o nosso NARA, fica arrumado agora, tá? Antes aparecia aqui 12 gramas de colágeno, agora aparece o quê? 11,5. Porém, embora você olhe para aquele pó e parece que ele é seco, ele não é seco, gente.
Base seca, nós temos 93% de colágeno base seca, proteína pura. 2% são sais, são inorgânicos que fazem parte do processo que fica na gelatina, e que não é problema, tá? E 5% de umidade. Por isso que o residual final, base seca, 11 gramas de proteína. Você pegar aqui atrás, você vai encontrar o quê? 11 gramas de proteína. O que é isso? Quantidade de colágeno puro. Tá bom? Olha a composição aqui, ó. 55% nós temos de glicina, prolina e hidroxiprolina. E a hidroxiprolina o que é? É um aminoácido marcador. Ele sinaliza para o corpo que ali é uma proteína colagênica. Tá? Uma vez hidrolisado, o colágeno tipo 1 e tipo 2 e o tipo 3, praticamente eles ficam muito similares. Ah, aqui uma informação interessante. Todos sabem a diferença do colágeno tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Não? Tá, vamos lá. O que define o tipo do colágeno não é para onde ele vai ser usado. Tem gente que fala assim, ó, o colágeno tipo 2 é bom para cartilagem. Já ouviram falar? Colágeno tipo 2 é o colágeno que recebeu essa tipificação porque ele indica a matéria-prima que ele foi usado. Que foi usada para produzir. Não é para onde ele vai. Colágeno tipo 1, pele. Tipo 3, pele e ossos. Você indo. Tipo 2, cartilagem. Tá? Não quer dizer que um colágeno tipo 1, que eu extraí da pele, depois de hidrolisado, vai fazer bem só para a pele. Não. Assim como não quer dizer que o colágeno tipo 2 que eu extraí de cartilagem vai fazer bem só para a cartilagem. Não é você que define isso. Quem define? Uma vez absorvido, meu amigo, vai mandar para onde precisa. Porém, você pode alterar o percentual o percentual desses aminoácidos, e aí você pode induzir, ajudar o corpo a mandar mais para uma área específica, tá? Isso tem a ver mais com a distribuição de aminoácidos. Existem hoje, só para ter uma ideia, mais de 20 tipos de colágeno, mais de 20, tá? Mas em escala industrial se usa colágeno tipo 1, 2, 3, pele, ossos e cartilagem, tá bom? O que é o colágeno? É um produto que não tem gordura, não tem carboidrato, ele é livre de colesterol, ele tem uma digestibilidade muito, muito boa, é raríssimo tipo de problema relacionado à digestão do colágeno e muito raramente ele está associado a algum tipo de alergia, ele é considerado inclusive um produto alergênico, é quase que nulo o risco de você ter alergia ao colágeno. Já me ligaram, Marcos, a pessoa tomou colágeno e teve uma reação. Não é o colágeno, pode ser algum outro componente que faz parte do NARA, mas não o colágeno. Tá bom? Muito rápido.